assunto hoje vai ser hidráulica e nós vamos falar especificamente sobre registros para responder o questionamento de uma assinante do nosso canal que nos escreveu fazendo uma pergunta bem interessante. Ela relata que mora sozinha num apartamento pequeno e tem o costume de viajar bastante e passar alguns dias fora. E aí ela me pergunta o seguinte: qual o registro que eu devo ou não fechar no meu apartamento para evitar algum acidente enquanto eu estou fora? E aí eu transfiro essa pergunta dela para você. Você, na sua casa, sabe onde que se posicionam os registros e quais as diferenças e como manusear cada um deles? Se você não sabe, então esse é um assunto que te interessa também. Então venha conosco, porque aqui no canal Como a gente faz e mostra como funciona. Então acompanhe comigo a explicação seguinte. Na casa nós temos dois tipos de registros. O registro de gaveta e o registro de pressão. Vocês observam que eles já são bem diferentes, eles têm funcionamentos diferentes. O registro de gaveta, ele serve para bloquear totalmente a água. Então ele é conhecido como gaveta porque ele tem esse anel metálico que ele vai entrar dentro do registro e ele serve para ou fechar totalmente ou abrir totalmente a passagem da água. Já o registro de pressão, ele é usado em pontos específicos, então ele funciona como abre e fecha e regula a pressão mais ou menos forte ou fraca da água, tipo num chuveiro. Então vamos lá. O registro de gaveta, também conhecido como registro geral, é aquele registro que fica normalmente a 1,80 m de altura no banheiro, na cozinha, fica ali, ou dentro do armário, ou em cima ali da pia, tá? Que serve para você fechar e fazer uma manutenção. Então, um registro que você manuseia com pouca frequência, diferentemente do registro de pressão. O registro de pressão que você tem ali numa banheira, no chuveiro ou mesmo numa torneira, o sistema parecido, você abre diversas vezes por dia ou por semana. Então o sistema, o mecanismo deles tem que ser diferente, tá? Ok? Então preste atenção. O registro de gaveta, você vai ter no mínimo 3 registros de gaveta numa casa. Aonde? Na cozinha, na área de serviço e no banheiro. Então você fecha o registro de gaveta de um ambiente desse e, por exemplo, pode fazer uma manutenção no lavatório, pode fazer uma manutenção no chuveiro, na ducha higiênica, porque o registro vai estar fechado. Ou na cozinha você troca a pia, etc. O registro de pressão, não. Ele está ali no chuveiro, aquele que fica abaixo, 1,20 m, você abre e fecha ele, regulando a vazão de água, ok? Então, qual deles que você vai manusear mais? Pressão, manusear menos, pouquíssimas vezes, o de gaveta. Aí, respondendo à dúvida dessa nossa assinante, você deve ficar abrindo e fechando o registro de gaveta com frequência? Por incrível que pareça, a resposta é não, tá? Por exemplo, ela que viaja, que as viagens, pelo que ela me falou, dura 20 dias, 30 dias, se ela ficar abrindo e fechando o registro de gaveta com frequência, o que acontece? Ele é metálico, que encaixa dentro de outra superfície metálica, e isso, com o abre e fecha, ele vai se desgastando. E o que vai acontecer com o tempo? A vedação, que antes era perfeita, já não vai vedar mais. Então, por mais que o registro de gaveta esteja fechado, ele vai continuar vazando água. Então, para a gente concluir,
esse é o registro de gaveta e este é o registro de pressão. Olhando assim, sem ele ser aplicado, fica muito fácil. Mas quando ele está aplicado no seu banheiro, que ele vem com o acabamento, você não está vendo o que tem lá por dentro, qual que você vai saber? Você não vai saber qual é o registro de pressão e o de gaveta, tá? Então você vai depender do cara que instalou, que ele instalou corretamente. Tá? Mas a princípio, para você ter uma noção básica, o registro de gaveta, ele fica num local mais alto, aquele 1,80 m ou debaixo da pia, ali, tá? De uma forma escondida. E o de pressão normalmente vai ser encontrado no chuveiro, 1,20 m. Antes dele ser aplicado, a diferença básica é o seguinte: o registro de gaveta, ele tem esse formato e o registro de pressão tem esse, tá? Então o de gaveta tem rosca dos dois lados, tá? E o de pressão tem rosca de um lado e tipo uma porca do outro, tá vendo? Isso exatamente para diferenciar. E ele tem uma seta indicando a direção da água. Então passa aqui para chegar para o chuveiro, tá aqui, tá? Então você no seu banheiro instalado, você não vai conseguir perceber a diferença, mas o instalador, é função dele saber, tá? Que esse é o registro de pressão que vai ser instalado no chuveiro e esse é o registro de gaveta. E um último detalhe, só para não ficar a dúvida aqui, eu mostrei esse registro que tem essa manopla diferente assim. Então esse é um registro bruto que a gente chama. O que você vai encontrar dentro do seu banheiro, da sua cozinha, é um registro que ele vem assim e ele vai vir com o acabamento que você vai escolher, tá? Então esse normalmente vai ter na caixa d'água um registro num local que você não precisa de um acabamento tão bom. Esse daqui vem assim de fábrica, com a proteção para a obra, para não estragar as rosquinhas. Depois você tira e coloca o acabamento que você quiser. Da mesma forma que o registro de pressão, tá? Ele vem lá e tem diversos acabamentos para você escolher. E aí, você já está começando a perder o medo de você mesmo meter a mão na massa e resolver aqueles probleminhas que estavam te incomodando em casa? Então, vamos aprender a trocar o vedante de um registro de pressão ou até mesmo aquele registro de gaveta seu que está dando problema já tem um tempo. Vamos encarar esse desafio? Fique com a gente no canal Como. A gente vai falar sobre ferramenta, que ferramenta que você vai utilizar para fazer esse serviço. Fique com a gente, tá? Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, dê o seu like, a gente precisa de você e vem com a gente.